Muito bem, vamos dar sequência aqui aos temas nos pingos nos is desta segunda-feira. O governo Lula transformou o sigilo agora no principal motivo para negar o acesso a dados e também documentos públicos que são solicitados via Lei de Acesso à Informação. Quem vai nos contar os detalhes agora é a Júlia Firmino, que está chegando ao vivo. Muito boa noite, Júlia. Oi, Matos, boa noite para você, para quem está aí contigo no Pingos nos Is e também para nossa audiência aqui da Jovem Pan. É exatamente isso, é o que parece, né? Nos últimos 3 anos, 1 em cada 3 pedidos de acesso à informação via a LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação, foram negados pelos ministérios e pelas pastas, né, pelas instituições públicas, alegando que essas informações seriam, então, sigilosas. O motivo seria esse: de que o fato de que os dados solicitados estariam sob sigilo, né? Só entre janeiro, para a gente ter uma ideia, de 2023 a dezembro de 2025, mais de 30 mil pedidos por meio da LAI não foram respondidos aí pelo governo Lula. Uma nota da Controladoria Geral da União, que é a CGU, enviada ao jornal Estadão, diz que a CGU fiscaliza e analisa os pedidos de informação e que o governo do Brasil tem mantido, sim, alto nível de concessão de acesso aos dados e pedidos de informação com indicadores superiores aos observados em anos anteriores. Então, fazendo uma comparação, né, das gestões anteriores. E aí, ainda segundo a pasta, é fundamental analisar separadamente as negativas, baseadas em sigilos previstos em legislação específica e também em hipóteses de sigilo previstas na própria LAI, porque tem características distintas, né? Cada situação é uma situação. Basicamente isso que a CGU tem dito, né? E aí, entre 2012, o ano em que a LAI começou, né, a vigorar, né, entrou em vigor de fato, e 2018, o principal motivo para negar esses pedidos de acesso à informação era justamente o fato de que haviam dados pessoais, né, havia dados pessoais nessas informações, por isso, então, eram negados. Aí vale lembrar que a LAI, ela classifica como dados pessoais as informações relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas e impõe acesso restrito, então, a esse tipo de dado. De 2019 em diante, né, então, quando começou a entrar aí em vigor o governo de Jair Bolsonaro, de 2019 em diante, a alegação de sigilo se consolidou como um dos principais motivos aí para negar o acesso às informações, seja por meio de aplicação de legislação específica ou até mesmo pela LAI. Inclusive, nos 4 anos em que Jair Bolsonaro estava no poder, né, aproximadamente 28% dos pedidos negados, sob a alegação de que 28% dos pedidos foram negados justamente a partir dessa alegação, né, de que estariam sob sigilo. Só que agora, no governo Lula, esse número subiu para 34%. Então, um aumento aí se a gente compara o governo anterior com o governo atual, viu, Matos? Volto com você. Júlia Firmino, daqui a pouco ela retorna conosco na programação da Jovem Pan. Valeu, Júlia. Quero ouvir agora os nossos comentaristas. Diego Tavares. E sempre a defesa da democracia, liberdade de expressão, o livre contraditório. A gente sempre fala, na página 2 muda tudo. Pois é, Marcelo Matos. Eu me lembro muito bem que durante os debates nas eleições presidenciais, nas últimas eleições presidenciais, nas quais Lula se tornou presidente pela 3ª vez, um dos principais pontos de crítica de Lula sobre Bolsonaro eram os tais sigilos de 100 anos. Em todos os debates, Lula fez questão de prometer que faria um revogaço sobre todas as informações as quais Bolsonaro colocou sob sigilo durante seu governo. E, é claro, agora, durante a sua gestão, adota a mesma prática. Teve sigilo até sobre o custo com o iate que hospedou Lula e sua esposa durante a COP30 em Belém do Pará. E essa questão das informações pessoais, é claro que as informações pessoais são protegidas, mas as informações podem muito bem ser fornecidas de modo a ocultar os dados pessoais que, porventura, elas contêm. Então, não me parece uma desculpa adequada para se dar a uma pessoa, a um cidadão, que, exercendo os seus direitos, busque informações sobre questões públicas que, em regra, devem ser públicas. Está lá no artigo 37 da Constituição. A publicidade é um dos princípios da administração
pública, e do princípio da publicidade decorre o princípio da transparência. O sigilo em uma democracia séria, o sigilo em uma república tem que ser exceção. Nós não podemos colocar sob sigilo toda e qualquer informação, ainda que conte com dados pessoais que, como eu disse, podem muito bem serem retirados para o fornecimento de informações que dizem respeito ao interesse público. Então, essa prática, essa reiterada prática do governo em manter sigilo e não fornecer explicações, enfim, acaba levantando uma pulga atrás da orelha de cada cidadão sobre o que o governo pretende esconder com essas negativas. Tenho certeza que em um país sério isso seria motivo de muita revolta popular, porque, como disse o próprio presidente Lula a Jair Bolsonaro, se não fez nada de errado, está escondendo o quê? Luiz Felipe Dávila, o Diego lembrou bem, isso foi tema mesmo de debate, de troca de acusações. Ele falou que ia rever todos, né, os sigilos impostos por Bolsonaro, joga no primeiro dia, aquela série de decretos que nós tivemos lá na posse do Lula, só que agora a situação é diferente. É diferente mesmo, porque tem muita coisa para esconder. Tem que esconder licitação pública que tem superfaturamento, tem que esconder empresa laranja que está desviando dinheiro para o crime organizado, tem que esconder os vergonhosos gastos com cartão corporativo do governo, com despesas que jamais deveriam constar num cartão governamental. Por isso que tem que esconder, é isso aí. É o governo que tem que esconder, porque se mostrar tudo, o governo vai ter que dar muita explicação de muito desvio de dinheiro. Imagina se a gente tivesse transparência no uso das emendas parlamentares. Onde é que foi cada emenda? Você imagina, Marcelo Matos, o que ia acontecer? Quanto constrangimento ia ser criado? Por isso, nós precisamos aprovar uma lei limitando drasticamente o sigilo, como bem lembrou o Diego Tavares aqui. Sigilo tem que ser para pouquíssimas informações que tem a ver com o interesse do Estado brasileiro. Então, se você fizer uma grande negociação diplomática e tal, aí sim é sigilo. Agora, o resto, gasto de cartão corporativo, despesa pessoal de político, uso de emenda parlamentar, licitação pública, não deveria nem pedir acesso. Devia ter um portal de transparência com tudo ali escancarado e aberto. Porque isso é dinheiro público. Dinheiro público é o nosso dinheiro e nós precisamos saber como é que o nosso dinheiro está sendo gasto, quais são os critérios. É um absurdo o exagero que tem hoje de sigilo em cima de dados. Essa reportagem do jornal Estado de São Paulo mostra que cada 3 pedidos, 1 só foi aceito. É um absurdo isso. É um absurdo total. Então, o que nós temos que fazer? Acabar com esse negócio de sigilo. Sigilo tem que ser limitado a pouquíssimos assuntos. O resto, portal de transparência, todos os dados abertos para cidadãos, jornalistas e quem mais quiser consultar para saber como o dinheiro público vem sendo gasto. Mota, portal da transparência é só no nome, então? Uma das surpresas da esquerda, quando chega ao poder, é que ela faz tudo aquilo que ela criticava antes de chegar ao poder. Isso não é surpresa nenhuma para quem conhece um pouco de história. Eu me lembro quando a esquerda no Brasil defendia pobres ao invés de produzir pobres. Eu me lembro quando a esquerda denunciava escândalos de corrupção ao invés de ser protagonista deles. Eu me lembro quando a esquerda era contra a censura e a favor da anistia. Eles se confundiram e hoje é o contrário. Eles são a favor da censura e contra a anistia. O mais curioso, irônico e que provoca a indignação da gente é que, apesar de tudo, os políticos de esquerda querem o monopólio da virtude e da verdade. E a surpresa é ainda existir quem acredite nisso.